E aí, dentro desse universo da técnica, e voltando um pouquinho para trás do que Elias estava falando, né, dos momentos, eu penso que dos momentos que a gente vive com os estudos técnicos, né, quando eu comecei a estudar, não se tinha conhecimentos sobre fisiologia, não se falava sobre fisiologia, era só imagina a voz, imagina aqui, imagina ali. Depois, quando a fisiologia veio para o mercado da voz, todo mundo só falava sobre fisiologia. Ah, fisiologia, 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 ai, que maravilha. Você só via pessoas falando sobre fisiologia. O cantor era uma grande laringe, ninguém via mais nada, era só sobre fisiologia. Atualmente, a gente está num momento do mercado, né? Claro que quando a gente está falando de voz e de estudos, a gente está falando também de mercado, a gente sabe que há um mercado. E a gente está no momento da técnica. Então, é a técnica do belting, é a técnica do super voz mágica, é a técnica do mix, é técnica, e a gente só fala de técnica. E eu penso que um movimento importante é a gente se debruçar sobre o cantor, sobre a arte, sobre a estética, sobre a persona. E aí sim as outras coisas aparecem, né? As outras coisas, elas servem, a fisiologia e a técnica, ela serve para dar conta de uma demanda do cantor. Então, o olhar é sobre o cantor, é sobre o fenômeno. Então, a gente está o tempo inteiro, a gente se debruça sobre o fenômeno, entende tecnicamente, cria ferramentas para voltar para o fenômeno. Então, o fenômeno é o fazer artístico, né? É o som. Tem uma frase de Picasso que ele fala que a música é um quadro que a gente ouve. A música é um quadro que a gente ouve. O que isso quer dizer? Que a gente se relaciona também com desenhos, texturas e cores para simbolizar alguma imagem. Então, a gente começar a pensar na imagem. Então, o objetivo final é o quadro. Só que para eu pintar um quadro, eu preciso de pincel, eu preciso de tinta. E aí a técnica vem como essa ferramenta. E essa ferramenta, para que a gente crie, na minha opinião aqui, portas de raciocínio. O que são portas de raciocínio? Coisas que vão abrir ali uma forma de eu tatear aquilo que a princípio é abstrato, né? Quando eu vejo o som, ele está ali, eu não encosto no som. Então, para eu encostar nesse som, para eu enxergar esse som, eu começo a criar portas de raciocínio, que é a ideia que a gente tem aqui. Começar a criar portas de raciocínio, olhares. Ah, como é que eu olho para esse som? Como é que eu faço esse som? O que eu sinto no meu corpo que vai me entregar esse som? Como que eu desenvolvo capacidade de abstração, que é ouvir sentimentos, ouvir sonoridades, perceber, esse som aqui me dá uma ideia de raiva. Ah, essa raiva me dá o quê? Ah, então quando eu escuto essa raiva, eu escuto aqui, um fechamento mais intenso, um drive, e aí a gente vai passear aqui nesse nosso encontro, criando essas portas de acesso e passando a ouvir. Então, a minha ideia é que no final desse nosso encontro, vocês comecem a ouvir diferente, que a gente não saia daqui igual. Então, a gente está aqui dedicando o nosso sábado a trocar conhecimento. Então, compartilhem comigo, a gente está junto aqui. A mesma entrega que eu estou tendo, espero que vocês tenham comigo para que a gente, de fato, saia desse encontro transformado. Então, coloquei aqui como portas de raciocínio a palestesia. O que é essa palestesia? É essa capacidade de perceber vibrações. Então, quando a gente estudou, quando a gente iniciou os estudos de canto, a gente falava muito, né, as nossas percepções estavam muito ligadas à palestesia. Sente a voz aqui, sente a voz ali, sente, sente, sente. Quem não tinha essa capacidade de palestesia ou essa capacidade de abstração, entendia que era algo inacessível. A partir daí, a gente começa os estudos de laringologia, e aí a gente começa a criar ferramentas para dizer, então para fazer esse som, né, a gente enxerga ali a prega vocal num videozinho e fala, para fazer esse som é esse músculo com esse músculo. Então, eu começo a criar shapes musculares e a entender como é que eu movimento esses shapes musculares, que aqui eu vou chamar eles de gatilhos de memória de acesso. Então, são sonoridades ou fonemas que a gente vai utilizar
para perceber isso aqui. Carlinha, que já fez aula comigo, sabe que eu gosto de bagunças sonoras na aula. Então, eu queria que vocês, em algum momento, que vocês abrissem aqui os microfones para a gente fazer esses testes, tá? Então, eu queria que a gente testasse mesmo isso na nossa garganta, para a gente começar a criar essas portas de acesso. Então, botei aqui como exemplo, para a gente pensar em memórias de acesso, falando de fonte ou de nível de fechamento. Um fechamento intenso, a gente vai pensar, primeiro, vocês vão fazer junto comigo, não vão? Fala assim, sim. Então, vocês podem abrir, quem está aqui comigo, pode abrir o microfone para a gente se ouvir. Abrir? Isso, abrir o microfone. Eu gosto de ouvir vozes, estamos aqui para ouvir vozes. Olha! Olha! Aê, maravilha! Então, primeiro a gente vai fazer juntos, vocês vão falar assim, ó, pai. Então, junta bem o lábio. Pai. Pai. Então, todo mundo percebeu quando a gente falou esse pai, parece que fica uma coisinha presinha, né? Tem um ar ali atrás querendo sair, e aí esse som sai um pouco intenso. Todo mundo percebeu isso? Pai. Legal. A gente vai tentar conduzir essa mesma sensação aqui para dentro da nossa garganta. A gente vai falar casa. Então, segura um cadinho esse C. Casa. Casa. Isso, cuidado que não é casa, é casa. Casa. Ótimo, percebemos a mesma coisa, né? Ficou alguma coisinha mais apertadinha aqui, né? E aí esse som saiu um pouquinho mais firme. Então, a gente está falando aqui de uma forma bem genérica de um fechamento mais intenso. Então, a prega vocal, quando ela está abertinha, ela tem sonoridades um pouquinho mais macias, e quando eu fecho ela tem sonoridades um pouco mais duras, um pouco mais intensas. Então, para eu trazer um fechamento um pouco mais intenso, eu posso pensar nesse casa, e que eu vou trocar aqui o meu gatilho para um casa. Oi. Fala para mim, então. Oi. Perdão. Fale. Oi. Alguém me chamou? Oi. Oi. Isso aí. Todo mundo sentiu que parece que aperta um cadinho mais, né? E o som sai um pouquinho mais firminho. Oi. Sim? Oi. Alguém me chamou que ia falar alguma coisa ou estava só sonorizando mesmo? Não, né? Oi. Então, vamos experimentar agora essa sensação um pouquinho mais levinha. Então, a gente vai fazer... Fala para mim antes folha. Então, quando a gente fala esse folha, a gente percebe que primeiro o ar sai, né? Folha, e depois vem o som. Folha. Tentando direcionar para essa coisinha aqui de dentro, a gente vai fazer um uhul. Faz aí para mim. Uhul. Vou brincar só com esses dois, tá? Então, eu queria que a gente fizesse agora o oi, e depois uhul. Vai. Batiram? Oi. Percebe que acontece alguma coisa diferente dentro dessa garganta? Sim. Sim. Percebem sensações diferentes, né? Então, Sim. oi, eu tô mais... Oi, gente, bem? Olha lá, como é que vocês estão, né? Então, se eu mantiver a sensação desse gatilho, oi, tudo bem? Como é que você tá? E se eu fizer, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Né? Eu tenho sensações sonoras diferentes. E, provavelmente, eu vou causar impressões diferentes no meu interlocutor. Vou caminhar, assim, bem rapidinho, até porque a gente já está com o tempo avançado e tem uma porção de coisa que eu quero falar. Até aí, ok para vocês? Fazendo sentido o nosso raciocínio? E aí, a partir dessas percepções, que a gente vai começar a montar esses arranjozinhos para entregar uma sonoridade expressiva. Vou caminhar, não vou falar dos outros aqui, mas eu poderia pensar em alguns gatilhos de memória de acesso para bordas ou níveis de intensidade ou registros, e aí é o nome que a gente quiser dar. Então, um registro de peito ou borda densa, eu posso pensar num yo. Então, eu tô mais fechadinho, eu tenho um sonador mais escurinho, né? E esse som fica mais pesadão. Se eu fosse pensar numa borda médio densa, eu poderia pensar num né? Ainda tem um pouco mais de sensação de voz de peito, mas ela não está com tanto fechamento. Se essas palavras não fizerem tanto sentido para vocês, a princípio não tem problema, mas quando eu estou falando de fechamento, eu estou falando de quanto que a prega vocal está fechadinha, que tem a ver também com modos de fonação. E aí é isso que as nomenclaturas, elas ainda estão em discussão, mesmo porque elas estão em discussão porque a gente também está falando de mercado.
Então, quem é que vai ser o dono do nome, né? Então, eu acho interessante a gente ter algum nome, porque facilita a gente buscar o acesso, mas que esse nome tenha a ver com algo que faça sentido para você. Eu gosto de usar esses gatilhozinhos que eles já montam e já trazem a sensação, mas eu acho importante do nome, porque imagina que eu tenho 4 filhas. Aí chamo todas elas de Patrícia. Aí eu falo, Patrícia, vem aqui. Não, você não, Patrícia, é a outra Patrícia. Não, Patrícia, você não, é a outra Patrícia. Ia dar uma loucura, né, total. Que era o que acontecia quando a gente só tinha nomenclatura voz de peito e voz de cabeça. Ah, faz voz de peito. Não, não é esse peito, não, é aquele outro peito. Não, é esse peito, não, é aquele outro peito que é meio assim. Né? Então, ficava um pouco mais difícil da gente buscar essas sonoridades. Então, ter algum nome é interessante para falar, faz aqui para mim aquela sensação do oi. Ah, tá, agora diminui um pouquinho o fechamento, faz para mim a sensação do wow. Ah, agora diminui um pouquinho, faz a sensação do ya. Ah, diminui um pouquinho ainda, faz mais levinho, faz uma sensação de voz de cabeça com um you. Então, a gente começa a mapear essas regiões, tendo alguns gatilhos, algumas sensações, e aí você pode escolher a técnica que você quiser para você usar a nomenclatura, mas eu acho legal ter alguma nomenclatura, nem que seja apenas, por exemplo, com os meus alunos, eu às vezes coloco o nome, mas colo sempre com um gatilhozinho. No que eu faço o gatilho, eu já acesso aquela memória muscular nele. Então, eu falo, faz aquela sensaçãozinha do you, que é um pouquinho da sua voz de cabeça. Faz o ya, que é aquele seu registro de médio agudo. Faz um ou. Então, cada um vai dentro da sua metodologia, mas eu acho que facilita, sim, com tudo que a gente entenda que são simplesmente portas de acesso. Caminhei. Pensando ainda nessas portas de acesso, nesses gatilhos, vou falar um pouco sobre articuladores e chiaroscuro, que é aquela questão de se a voz está mais brilhante ou mais escurinha. Diga, alguém quer falar? Não, a gente já estão experimentando, né? Os sons. Beleza. Seguinte. Então, nosso olhar agora vai estar em como é que está essa sensação sonora, essa cor, a cor dessa voz. Primeiro a gente estava pensando, o que está acontecendo aqui com essa garganta, né? Está mais apertadinho que o som que me entregou, está mais frouxinho que o som que me entregou. Agora eu quero que a gente pense, o que eu movimentei com os meus articuladores e que som que ele vai me entregar, mas qual a cor desse som? Se ele está mais brilhante ou se ele está mais escurinho. Faz sentido para vocês quando eu falo brilhante e escuro? Sim? Beleza. Então, se eu uso aqui uma laringe mais baixa, se a gente, não sei se todos têm essa noção, mas para a gente ir raciocinando junto. Quem não sabe onde é que está a laringe, bota a mão na garganta, engole. Tem um carrinho ali que sobe e desce, é ela. Então, a gente vai botar a mão e olhar aqui. Alguém fez alguma pergunta? Não. Ok. A gente vai botar a mão aqui e aí a gente vai sentir a movimentação desse carrinho. Tá abaixando ou levantando. Então, fala para mim um Pode deixar o microfone aberto, que aqui a bagunça é toda nossa. Isso. Quando a gente faz esse os laringe dão uma baixadinha. Sim? Legal. Agora a gente vai fazer ainda com a mão aqui. A gente vai fazer um. Agora o ajuste e o som. Então, quando a gente faz laringe abaixo, o som fica um pouquinho mais escuro, certo? Quando a gente faz laringe mais brilhante, né? A vozinha do Bob Esponja, né? A vozinha do Bob Esponja é uma vozinha. Isso aí, alguém da dublagem aí? Ei, Patrick! Então, é uma vozinha... Aí já tem o Lula Molusco, ele já usa uma voz de laringe baixa, né? E aí a gente raciocinando com isso, fisiologicamente, o que eu faço quando eu abaixo meu laringe? Eu aumento o meu instrumento. Instrumentos maiores valorizam frequências de grave. Instrumentos menores valorizam frequências de agudo. Então, se eu pego um baixo acústico, é um instrumento grandão, né? Som grave. Um cavaquinho, instrumento menorzinho,
mais agudinho. E aí a gente começa a raciocinar, entendi. Então, se eu quiser uma sonoridade, de repente, valorizando mais frequências de grave, eu vou, olhando aqui só para articuladores, eu vou aumentar o meu espaço interno. Se eu quiser uma sonoridade com um pouco mais de sensação de médio agudo, eu vou diminuir um pouquinho essas estruturas. Eu vou usar microfoninhos diferentes. Quem é do universo da música, se olhar uma caixa de som, o tweeter é um negocinho menorzinho, né? E que é onde projeta os agudinhos, e a parte do grave, normalmente, são amplificadores um pouco mais parrudinhos, né? O subwoofer é sempre um cara maior. Então, para que a gente consiga propagar. E aí são esses raciocínios que a gente vai fazendo com o nosso instrumento. Então, quando a Liege falou, quando a gente tem um pouco mais de média, a gente quer um pouco mais dessa sensação brilhante, a gente lateraliza. Se eu observar e colocar a mão no meu corpo e começar a entender o meu corpo como um instrumento, a voz é um instrumento igualzinho o violão, igualzinho o piano. A única diferença é que a gente não toca com a mão. A gente movimenta musculaturas que estão aqui dentro, mas elas são tão palpáveis quanto os movimentos que você faz com a mão, que é o que a gente está fazendo aqui. Não tem nada abstrato no que a gente está falando. Tem alguma coisa abstrata nisso? Não, é bem palpável, né? Movimentei, me entregou um som, e aí o que a gente vai trabalhar aqui, que talvez tenha algo a ver com um abstrato, é o que isso causa de sensação expressiva, que a gente também consegue trazer isso para algo bem concreto. Caminhei aqui, falando rapidamente da faringe, não vou pedir para vocês experimentarem, para a gente ter tempo de brincar de tudo. Então, laringofaringe eu abro um pouco mais de espaço, a orofaringe eu abro espaço em outro lugar, e a rinofaringe ela vai dar uma sensação de um pouco mais de chiaro também, de brilho, tá?